o presente de ser uma mulher. Deus te criou assim, nesta perfeição de ser uma mulher, segundo o coração dele. E é sobre este tema, sobre este presente que Deus tem concedido a mim e a você, que vamos refletir nos próximos minutos, e fique conosco até o final, para que você ouça tudo o que o Senhor quer falar ao teu coração. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Este é um canal para que juntas possamos refletir sobre a Palavra de Deus. Quando refletimos, internalizamos, praticamos e as coisas começam a funcionar da forma como Deus deseja, ou seja, no plano perfeito dele. E o tema de hoje é o presente de ser mulher. Mas que tipo de mulher? Eu fiz uma anotação de 3 questões que precisamos analisar. Primeiro, Deus me criou assim como eu sou, assim como você é, esta mulher linda, com cada detalhe desenhado, criado por Deus. E o que eu faço com esta informação de ser mulher? E depois eu começo então a praticar uma das nobres funções que nós temos como uma mulher segundo o coração de Deus. E quando Deus fala, criei você, esta mulher incrível, com detalhes, com singularidades perfeitos, vindos de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando o Senhor fala de toda a criação dele, tem um versículo que diz assim, no versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Você é muito boa, você é uma mulher excelentemente criada por Deus, com muito zelo, com muito cuidado, com muito amor, com um propósito, com excelência, onde ele diz que você é muito boa. Então, mesmo que você tenha ouvido de algumas pessoas ou até de você mesmo, eu não sou muito boa, eu acho que eu sou incapaz para isso ou para aquilo, o Senhor diz que você é muito boa para aquilo que ele te chamou. Primeiro, para ser uma mulher, e segundo, para cumprir uma nobres funções que o Senhor tem designado a você. E quando ele fala que tudo era muito bom, também declara que façamos a nossa imagem e semelhança. Imagem, modelo. Você é um modelo de Deus. Ele te criou com características que glorificam o nome dele, porque ele mesmo, todo-poderoso, santo, te criou. Então você é um modelo nas mãos de Deus para algo incrível. Ele também te fez a semelhança, ou seja, comparado a ele. Por que comparado a ele? Porque ele colocou em nós atributos que glorificam o nome dele. Ele colocou em nós características que vão desenvolver em uma caminhada com Deus situações que gerarão a outras pessoas frutos bons. O Senhor diz a Jeremias que antes que formasse a Jeremias, ele já a conhecia. Então ele diz a você, antes que te formasse no ventre de tua mãe, ele já te conhecia. Ele já sabia exatamente para qual propósito ele te criou. Então você tem que entender que esse desprezo que você tem colocado em seu coração da sua própria pessoa por causa de uma história, por causa de palavras, por conta daquilo que você tem visto, você tem que orar a Deus e falar, Deus, arranca esse sentimento do meu coração, porque a própria palavra te diz que você é muito boa, criada como modelo, comparada a Deus. Todos os atributos de Deus não teremos, ele é onisciente, nós não somos, ele é onipotente, nós também não somos. Ele é onisciente e também não somos. São tantos atributos de Deus que nós não podemos atingir, mas aquilo que é para nós, para o ser humano, e hoje falando com você, um ser humano chamado mulher, ele te colocou atributos incríveis, atributos que nós temos deixado de lado, atributos que nós temos deixado de praticar, porque estamos muito mais com foco nas situações, naquilo do qual eu fui chamada, classificada em algum dia da minha caminhada, ou que ainda você está sendo classificada, caracterizada, que as pessoas têm colocado títulos a você e que não são verdadeiros, mas que você tem internalizado. Então hoje é dia de você declarar, eu sou uma mulher criada por Deus, a imagem e semelhança, e ele diz que eu sou muito boa, e além de muito boa, a imagem e semelhança de Deus, ele diz que eu sou capacitada para auxiliar.
Ele diz que eu tenho uma nobre função, aliás, uma das nobres funções que eu tenho de auxiliar. No capítulo 2, no versículo 18, ele diz que era bom que o homem não vivesse só, ou seja, o homem ele era completo pela criação de Deus, mas Deus mesmo assim fala: eu preciso colocar alguém ao teu lado. Então você é aquela mulher onde todas as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado precisam de você, precisam do seu auxílio, precisam que você esteja ao lado, porque quando ele diz: far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante de ti, na palavra adjutora eu quero compartilhar com você no original que diz assim: ela é uma parceira, ela é uma contraparte. Então não é que você é insignificante, existe pessoas onde tem a necessidade de uma contraparte, de uma outra parte que vai auxiliar, e esta é você. Você tem essa nobre função para, em direção a alguém, juntar-se a esse alguém para algo especial. Esta é você, mulher. Então esse é o primeiro pensamento: a quem Deus criou, criou você, com essas características, com essa formação perfeita, com essa criação perfeita. E agora, o que eu faço com essa informação? Essa é uma outra questão. Muitas mulheres têm deixado de lado essa informação preciosa porque ela tem acreditado por ter ouvido ou vivido algo, ou por desejar viver algo que está sendo posto e imposto a você, e você tem criado uma venda nos seus olhos dizendo que eu não mereço ser mulher, eu não mereço viver com esta singularidade da qual Deus me criou. Então eu prefiro fazer uma outra coisa, eu prefiro ser outra pessoa ou ter outras funções, mas que o teu coração continua desanimado, continua desfalecido, continua entristecido, continua sem rumo. Mas por quê? Porque você deixou de lado aquilo que Deus tem falado para você ser. E no livro de Provérbios, no capítulo 24, fala a respeito da sabedoria e conhecimento. Também em Provérbios capítulo 14, versículo 1, tem algo que muitas mulheres conhecem. A mulher sábia edifica o lar. Essa sabedoria eu quero transpor aqui para esse versículo 24. No primeiro verso ele diz: não tenhas inveja dos homens. Ou seja, não se compare, não queira viver o que alguns homens, esse homem, a própria sociedade estão vivendo, porque o pensamento deles estão com pensamento desejosos de destruição, mesmo que eles não saibam, mesmo que eles tenham tido um acompanhamento de transformação na sociedade, e essa sociedade tem sido transformada para a destruição da família, destruição da nossa identidade. Então não tenha inveja desses, mas volte-se para Deus e comece a perguntar para Deus: Deus, o Senhor me criou como uma mulher perfeita e eu preciso então começar a viver com intencionalidade aquilo que o Senhor me criou, para ser esta mulher que auxiliará, que estará ao lado de pessoas, que será uma peça importantíssima para que o quebra-cabeça seja completo. Um quebra-cabeça faltando uma peça, ele não resplandecerá a imagem para a qual ele foi criado. Então a sua história foi criada para resplandecer honra e glória ao nome do Senhor. Mas na sua história tem faltado pecinhas. E essas pecinhas são aqueles obstáculos que você não tem enfrentado, que você tem desviado, achando que é mais fácil. É mais fácil não me encontrar, é mais fácil acreditar que eu sou feia, é mais fácil acreditar que eu sou burra, é mais fácil acreditar que eu não tenho capacidade para desenvolver aquilo pelo qual o Senhor me chamou. É necessário sim que você comece a se derramar ao Senhor, porque esta palavra é para você que diz que não é nada, mas você é tudo, porque Deus te criou. E nesse versículo 3 deste capítulo 24, ele diz: com a sabedoria se edifica a casa. E essa casa eu quero aqui ampliar um pouco o nosso pensamento. Pode ser a casa física, o meu lar realmente. Pode ser o seu coração, a sua mente. Esta casa, esse templo do Senhor, como a própria palavra diz. Pode ser ali no seu trabalho, pode ser entre as suas amigas. Que lugar, mente, situação não estão sendo edificados porque você não tem se
se derramado e se envolvido realmente para aquilo que o Senhor tem te chamado. E ele diz, com a sabedoria. E qual é esta sabedoria? A sabedoria vinda dos altos céus. É uma sabedoria divina, essa que eu preciso pedir. No livro de Tiago fala, se te falta sabedoria, peça a Deus e Ele dá abundantemente para você. Sobremaneira para você, você vai transbordar sabedoria. Por que eu preciso transbordar a sabedoria? Porque com a inteligência ela vai se firmar. Uma casa edificada na areia, em uma situação, em uma circunstância, ela se desmancha. Então você teve sabedoria para edificar, mas você não fundamentou na rocha, não fundamentou o que ele diz aqui com a inteligência. Que inteligência? Eu sou inteligente para saber que só Deus pode me sustentar. Eu sou inteligente porque eu não tenho ignorado a palavra de Deus. Sabe quando a gente diz que alguém é ignorante, ou seja, não é inteligente? É porque lhe falta o conhecimento sobre algo específico. Então você precisa sim mergulhar na palavra de Deus em oração para dizer, Senhor, além da sabedoria, eu quero ser inteligente, eu quero conhecer a Tua palavra. Eu não quero estar ignorante sobre aquilo que o Senhor já deixou como legado, já deixou como conhecimento, já deixou como instrução para mim na palavra de Deus e que eu tenho ignorado, mas eu preciso sim me esforçar. E pelo conhecimento se encherão o quê? As câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis, ou seja, tudo ao seu redor, toda a sua casa, seus móveis, os cômodos da sua casa, os cômodos do seu coração, ou seja, as gavetas do seu coração. Tem uma publicação, uma reflexão neste canal que fala sobre as gavetas do coração. Então, quais são essas gavetinhas que estão em seu coração e que tem algumas que você não quer abrir? Algumas você abre e já fecha porque você não quer resolver. Algumas você abre e em vez de resolver a bagunça que está ali dentro, você resolve colocar mais coisas para bagunçar. Pense naquela gaveta da sua casa que está totalmente bagunçada e que você não tem coragem de abrir, ou quando abre você entulha mais coisas. Então, alguns sentimentos estão sendo entulhados no seu coração e que você não tem tido coragem para arrumar. Tenha essa coragem, porque o Senhor hoje já falou com você, que você é uma mulher muito boa, que você é uma mulher criada pelo Todo-Poderoso, a imagem e semelhança dele, para auxiliar outras pessoas. Eu consigo preencher o que falta na minha vida, o que falta na minha casa, física mesmo. Olhe para a tua casa e perceba o que ainda precisa ser feito. E ele fala de coisas bonitas e agradáveis. Pessoas precisam se sentir bem ao seu lado, porque você é uma mulher de Deus. E o se sentir bem ao seu lado, você precisa transbordar coisas agradáveis, você precisa transbordar a beleza de Deus. Sejam nos seus pensamentos ou nos seus comportamentos, nas suas ações intencionais sobre determinadas circunstâncias, ou seja, também na sua casa física, naquilo que você fala, eu farei desta forma, arrumarei desta forma, me dedicarei desta forma, porque assim transformarei o meu lar em lugar de deleite, um lugar de Éden, como o jardim do Éden, para aquilo que ele foi criado, a adoração a Deus e o cuidado para com tudo aquilo que Deus colocou. Esta é a nobre função que você precisa exercer. Tem um livro que chama A Resolução de Toda Mulher, é um livro muito bom, um livro que vai edificar a sua vida. Também este livro, Desafios Diários da Nossa História, que eu sou autora desse livro, que é um livro para mulheres. E nesse livro, A Resolução de Toda Mulher, em um dos capítulos, ele diz sobre um versículo que para mim, que inclusive está nesse livro, Desafios Diários da Nossa História, fala dessa verdade de quem nós somos, que está em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Deus já te escolheu, Deus já te separou e Deus te designou para algo. Você está envolvido em um plano de significado eterno. Então, quando eu penso na eternidade, que eu sou movida pela eternidade, então Deus te escolheu para Ele, para que haja uma designação a você, através de você, para outras pessoas. E nós vamos detalhar numa próxima publicação, numa próxima reflexão sobre essa questão. Deus te escolheu intencionalmente
para algo. Vamos refletir sobre esses 2 livros, A Resolução de Toda Mulher e Os Desafios Diários da Nossa História, sobre este versículo de Jeremias 1:5. Ele te criou, Ele te escolheu, Ele te designou para algo. Então, pense nessas questões. Deus me criou. E o que eu faço com essa informação? Eu abro mão de tudo isso ou eu me agarro com todas as forças daquilo que o Senhor tem falado comigo? E se eu então agarro com todas as forças, eu preciso descobrir, ou se eu já descobri, eu preciso arrumar as gavetas das funções das quais o Senhor me chamou. Fique com essa reflexão, ore a Deus, se derrame a Ele, se humilhe e volte para o caminho que Deus escolheu para você, o caminho de ser uma mulher segundo o coração de Deus. Afinal, você é um presente que Deus deu à sua família, à tua cidade, ao teu condomínio, ao ambiente onde você vive, a esta nação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.